Estamos de volta com o programa Ressoar e agora chegou a hora daquela conversa gostosa que sempre faz a gente refletir e se inspirar. É o Conexão Social. E Eunice, é com você, viu? Olá, Renata. Nossa convidada de hoje é engenheira e advogada de formação, mas foi num processo de estágio na área de marketing que ela descobriu sua verdadeira vocação. E de estagiária, se tornou a CEO de uma das maiores empresas do mundo. Eu estou falando de Juliana Azevedo, a primeira líder mulher da P&G Brasil. Ela também foi reconhecida pela revista Forbes em 2019 como uma das mulheres mais influentes e poderosas do Brasil. Eu tenho a honra de recebê-la em nossos estúdios para contar um pouco dessa história inspiradora. Ju Azevedo, seja muito bem-vinda ao nosso programa, é uma honra te receber aqui. A honra e o prazer é meu, muito obrigada pelo convite. Ju, eu sei que você está aqui hoje para poder, eu até agradeço muito você ter aceitado o nosso convite, foi muito bacana quando você disse sim, eu sei que você é muito ocupada. E você vai contar aqui para a gente compartilhar como é que é a cultura da P&G em relação à responsabilidade social, à sustentabilidade e tudo mais. Mas antes disso, a gente quer conhecer a Juliana Azevedo, a Ju, como carinhosamente você é chamada pelos seus colaboradores. Conta um pouco de você. Quem é a Ju? Bom, a Ju continua sendo a menina simples que começou a trabalhar com 13 anos, uma pessoa que desde sempre foi muito abençoada, numa família que sempre me apoiou por tudo que eu quis fazer 2 faculdades, eles me apoiaram, queria trabalhar desde cedo para ser independente, eles me apoiaram. E isso acho que constrói muito de quem eu sou. Essa independência, essa vontade de querer fazer e resolver as coisas. E uma curiosidade, que você mencionou, eu estudei Direito, estudei Engenharia e acabei ingressando na P&G em Marketing, porque eu entendia que Marketing e Vendas eram aspectos importantes para a minha aspiração de liderança, porque desde cedo eu queria ser líder de uma grande empresa. E eu não estava encontrando isso na faculdade. Então, há vários anos, há 24 anos, eu comecei como estagiária na P&G. Meu plano era só ficar aí 2 aninhos, essa parte não deu muito certo. E cá estou, depois de 24 anos, 4 países, muitos projetos, muito aprendizado, mas muitos planos pela frente ainda. Eu queria que você falasse, você está lá há 20 anos, né? Mas você imaginava que você ia chegar tão longe? Porque quando você chegou para fazer o estágio, você foi só para aprender mais, foi isso? Foi. Você imaginava que você ia se apaixonar? O que te fez ficar lá e se apaixonar tanto pelo trabalho e por tudo que você faz e chegar onde você chegou hoje? Quando eu ingressei, foi pelas mãos de uma grande amiga que já trabalhava lá. E ela me disse, Ju, essa é uma empresa que a forma como ela cuida das pessoas, das marcas, do meio ambiente, tem muita afinidade com como você pensa. Isso se chama cultura. Mas com 19, 20 anos eu falei, o que será que é isso? Vamos lá descobrir. E de verdade ela tinha razão, sou muito grata a ela, porque um local onde você trabalha, que você passa tantas horas por dia, que você convive com tantas pessoas que precisam compartilhar dos seus princípios e valores. E é isso que me permitiu ficar tanto tempo, me desenvolver tanto, aprender muito do que eu sei hoje e ser feliz. Que bacana. A P&G hoje está no Brasil, são 4 fábricas, Ju? 4 fábricas aqui e o nosso escritório administrativo aqui em São Paulo e um centro de distribuição no Nordeste. Você tem noção da linha de produtos de vocês, mais ou menos? A quantidade? Sim, nós somos aqui no Brasil, aqui no Brasil nós temos 14 produtos, ainda mais ou menos da metade do portfólio que nós temos no mundo, porque a P&G no Brasil nós temos 31 anos. Somos uma empresa jovem comparada com a P&G no mundo, que tem 183 anos. Então temos muito o que crescer ainda, muitos produtos que nós vendemos fora do Brasil que a gente ainda não trouxe para o nosso país,
portanto, um compromisso com o Brasil e com os brasileiros que é de longo prazo. E acho que presente aí nos lares brasileiros, acho que mais de 90% das mais pessoas consomem. Mais de 90%. 9 em cada 10 lares nós temos algum produto da P&G. Que bacana, Ju. Agora, você foi considerada, em 2019, uma das mulheres mais poderosas. E ser poderosa, eu queria que você falasse para você o que significa ser poderosa de verdade, como é que você se sente representando a nossa classe, né, que ainda sofre, infelizmente, preconceito no nosso país. Bom, eu fiquei muito orgulhosa com esse título, ao lado de mulheres tão importantes, com histórias lindas, me senti assim realmente lisonjeada em poder estar ocupando esse espaço. E a forma como eu vejo a posição que eu ocupo hoje é com grande responsabilidade, porque a minha trajetória toda foi uma trajetória muito privilegiada, desde a minha família, o estudo que eu tive, a empresa onde eu trabalho há 20 e poucos anos, onde a questão de equidade, o acesso com boas condições é uma realidade, mas isso é uma exceção. Hoje na P&G Brasil, nós somos 40% mulheres, 60% homens. Na liderança, incluindo as fábricas, somos 50-50. Mas isso não é a realidade do mercado. Então eu sinto que eu tenho uma responsabilidade em multiplicar o que eu tive de oportunidade e o que eu vivo na P&G. Então a gente cuida da P&G, a gente faz trabalho com os nossos fornecedores, para que aqueles que estão à nossa volta possam também aproveitar das melhores práticas, e trabalhamos muito com a voz das nossas marcas. O segmento em que a gente atua, fraldas Pampers, Gillette, Oral-B, Pantene, Cebion, todos esses produtos, entrando em tantos lares, eles moldam a sociedade. Então a gente trabalha muito a voz dessas marcas para que elas também sejam agentes dessa mudança. Que bacana. Eu queria que você falasse um pouco da sua rotina. Eu sei que você também é mãe, né? Você é esposa. Como é que você concilia a sua vida pessoal frente a essa responsabilidade tão grande que você tem ali na P&G, Ju? Eu aprendi ao longo de toda a minha vida a trabalhar, mesmo nos meus projetos pessoais, em equipe, para fazer as minhas tarefas como mãe, como dona de casa, como líder da empresa, como filha. Primeira coisa é, de verdade, ter uma ótima equipe em todos os lados. Depois eu entendo aonde, de fato, em cada um desses papéis, eu sou imprescindível, inclusive como mãe. Ser uma boa mãe para mim não é estar presente 24 horas por dia, mas tem algumas coisas que eu considero que só eu posso fazer melhor do que ninguém. Você é insubstituível. Sou insubstituível. Então, eu acho que essas duas coisas, saber pedir ajuda e criar aí um sistema de apoio para todas as suas tarefas. E saber identificar em cada uma das suas tarefas onde de verdade você é insubstituível, são as minhas dicas pessoais para conseguir equilibrar tantos pratinhos. Mas às vezes eles caem, né? Ninguém é de ferro. Ju, me fala, como é que a P&G trabalha essa questão da inclusão e valorização da mulher? E eu acrescentaria, assim, a equidade de gênero, na verdade. Como é que vocês trabalham isso internamente? A equidade de gênero é uma verdade na P&G há muitos anos, muito antes dessa importância e, de certa forma, até modismo que ganhou hoje em dia. Na década de 80, a companhia estava revisando documentos internos, porque ela acreditava que o vocabulário que eles continham não refletia como ela via a equidade de gênero. É um princípio, é um valor da empresa, é muito verdadeiro na tomada de decisões, no apoio que é dado. E, como eu disse, na voz das marcas, que realmente trazem para a vida essa verdade, e no trabalho que a gente faz com os nossos fornecedores, para que eles também multipliquem e isso não fique só dentro das paredes da nossa empresa. Que bacana, muito bacana. Já que a gente está falando sobre a inclusão, eu gostaria que a gente começasse a falar um pouco sobre a cultura e da responsabilidade social que vocês têm, a prática de vocês como empresa e responsabilidade social empresarial.
Quais são as ações que vocês hoje têm? Como é que funciona isso lá para vocês? Que eu sei que vocês são um exemplo, né? Nós estamos sempre tentando melhorar, mas a P&G ela tem uma agenda de cidadania com alguns pilares. Equidade de gênero é um deles, sustentabilidade, liderança, inclusão de um modo geral, educação. São aí alguns dos pilares que nós trabalhamos em todos os países do mundo, nos mais de 150 países em que nós atuamos no mundo. E a gente acredita que parte da razão pela qual a empresa está presente há mais de 180 anos com sucesso é porque é uma empresa que quer crescer, quer ser uma força de crescimento, mas quer ser uma força de crescimento para o bem. Então, por exemplo, no que eu mencionei para você, desse trabalho com os fornecedores de equidade de gênero, a gente trouxe para o Brasil um projeto chamado She2B. Nada mais é do que, junto com uma ONG, capacitar empresas cuja propriedade seja de 51% de mulheres, micro e pequenas empresas, para que elas tenham condições e acesso à parte de compras de grandes multinacionais. Porque eu não sei se você sabe, mas apenas 1% do que é comprado por grandes multinacionais é comprado de empresas cuja propriedade é de mulheres. Embora nós sejamos 66% da força de trabalho e 85% das decisões de compra são das mulheres. Então, esse projeto, ele busca pequenas e médias empresas que tenham aí não só propriedade feminina, mas que tenham aí mulheres, empresas com motivação, treina essas empresas, é um projeto de alguns meses, e daí dá acesso, uma vez que essas empresas estejam já mais capacitadas, à área de compras. No final, uma meritocracia. Mas é um exemplo do que a gente tem feito aqui no Brasil, foram 25 empresas já agraciadas. Tem esforços que a gente fez mais recentemente na área de sustentabilidade, que eu tenho muito orgulho, trabalho das nossas marcas. É bem holístico e toca todos os pilares. Que bacana. É quem nós somos, de verdade. Sim. Vocês têm ações de sustentabilidade, eu vi que vocês, inclusive, têm ações. Eu queria que você falasse em Manaus, que eu acho que vocês têm lá, do plantio de árvores e tudo mais. Nós temos alguns projetos que juntam, inclusive, duas áreas da empresa. A empresa desenvolveu um produto chamado Pure, que é um sachê, e tem muita tecnologia que ele purifica a água. Porque a água, há uma carência muito grande no nosso país, mas não só nele, de acesso à água pura. E ter a água pura, a água não contaminada, garante saúde. E, na verdade, garante com que muitas crianças não tenham uma série de doenças básicas. Então, no mundo já foram um projeto Água Pura para Crianças, é bem focado em crianças, e já foram mais de 15 bilhões de litros, e aqui 37 mil famílias já foram agraciadas, e foram nas regiões ribeirinhas do Amazonas, Vale do Jequitinhonha e sul da Bahia, onde a gente trabalha doando esse sachêzinho para purificar a água que a família tem ali disponível para que ela se torne potável e pronta para consumo. Pronta para consumo. Esse é um dos projetos que nós temos de muito orgulho, junto à parte de tecnologia, porque realmente a química que tem nesse sachê, ela é impressionante. Tem uma demonstração. Inclusive o Rodrigo Faro aqui da casa nos ajudou, ele foi lá no Vale do Jequitinhonha quando a gente levou pela primeira vez esse sachê para as comunidades, junto aí com ONGs, enfim, que conseguem levar o produto até lá. Mais recentemente, ainda nessa área de sustentabilidade, a P&G anunciou o que nós chamamos de Ambição 2030, que são todos os compromissos na área de emissão de gases não poluentes, gerenciamento de resíduos das fábricas. Mas uma coisa que foi muito interessante, esses números já eram todos, foi entre 2018 e 2019 que a companhia fez essa declaração.
nós vamos reduzir, por exemplo, a emissão de carbono por 50%. Mas essa pandemia toda que nós estamos passando fez a companhia refletir e falar, puxa, talvez o que nós nos comprometemos em 2018 e 2019 não seja bom o suficiente. E agora faz mais ou menos uns 15 dias que a companhia declarou, no que tange a emissão de carbono, a pegada de carbono, que o compromisso era a redução de 50%. Agora o nosso compromisso é ter uma pegada zero de carbono durante toda a década de 2020 a 2030. E nós vamos fazer isso melhorando os processos de manufatura, usando energia reciclável nas fábricas, já 70% do que é comprado nas fábricas. Entra a logística reversa também? Entra, mas o grande diferencial do que a gente do que a gente não fazia e vai passar a fazer, são o que a gente chama projetos naturais, que são projetos de conservação e de reflorestamento. E o esforço começou com 3 projetos no mundo. Um nas Filipinas, um na Europa, Alemanha, Europa e Califórnia, e um aqui no Brasil, no Espírito Santo, junto com a Suzano, fazendo um reflorestamento da Mata Atlântica, que infelizmente já está muito devastada aqui no Brasil. Ju, eu queria que você aproveitasse e falasse também sobre o Centro de Inovação. Qual a função dele? Eu sei que aqui o Brasil foi escolhido para ter um, que orgulho, né? Muito. Fala como é que funciona. Eu acho que tanto a escolha do Brasil, se você vê, para ser um dos 3 primeiros países onde a gente está fazendo esse aporte em investimento, nesse projeto natural que eu acabei de descrever do Espírito Santo, quanto a escolha do Brasil para sediar o nosso 13º Centro de Inovação, só existem 13, e a Procter está presente em mais de 150 países, mostra um compromisso da empresa com o Brasil. O Brasil é o 3º maior mercado em potencial para a P&G. E nós entendemos que o nosso consumidor ele é muito envolvido com as categorias. Tem cabelos lindos como os seus, sorrisos lindos, mas querem produtos superiores que caibam no bolso, que façam sentido aqui na cabecinha e que ganhem o coração. E para isso, a gente precisa de muita inovação. E por isso nós investimos e criamos um centro de inovação que vai trabalhar junto com os outros 12 que existem no mundo para desenvolver soluções para o consumidor brasileiro. São mais de 150 cientistas para trabalhar desde desenvolvimento de embalagens, produtos em si, novas categorias e entender o consumidor brasileiro. Não, é uma preocupação muito legítima, né? Porque não funciona a mesma coisa. Não. As brasileiras são muito diferentes das europeias, por exemplo. Inclusive os produtos, às vezes, não combinam com o tipo de pele e tudo mais. Esse centro de inovação, fica aqui o convite para você ir lá visitá-lo. Ele fica em Louveira, pertinho. A entrada dele é uma casa de um consumidor, onde a gente começa todo o trabalho com o consumidor, ele experimentando, vivenciando os nossos produtos e daí estão diretamente conectados com os cientistas que estão conectados com as fábricas. Então a gente fica ali num ciclo, inovando até achar a solução que satisfaça o consumidor, que funcione e que possa ser fabricado, né? Não adianta nada que não rode nas linhas. Então é um prédio lindo. É um projeto maravilhoso de onde muitas soluções vão sair, inclusive soluções que sejam sustentáveis, mas que possam ser feitas em larga escala, porque um dos grandes problemas que nós temos hoje é que as soluções que são sustentáveis, elas não são feitas em larga escala, ou o custo é muito alto, ou elas não rodam muitas vezes nas linhas de produção. Então, parte da missão do centro também é trabalhar com a indústria nacional para a gente achar soluções nessa área. Que bacana. E já nasce um produto sustentável. Já né? nasce Fica muito mais fácil depois para certeza. escalar. Muito bacana. Eu queria que você falasse agora quais foram os desafios para manter a produção das fábricas durante agora esse período de pandemia. Porque você não pode parar, né? Elas tiveram que, inclusive, produzir, porque as pessoas iam precisar desses produtos, né? Como é que vocês fomos fizeram? considerados desde o início uma indústria essencial, com higiene, saúde, autoestima, então todos os nossos produtos. Somos 4.000 funcionários aqui no Brasil, 1.000 funcionários que são mais ou menos da área administrativa passaram a trabalhar de casa, que também foi um desafio, porque nós tínhamos uma política flexível para trabalhar de casa, mas não todo mundo
todos os dias, todos os processos. Sim. E 3 mil, que são os funcionários das fábricas e os que cuidam dos pontos de venda, seguiram na rua, mas não da mesma forma. Sim, 4 mil funcionários hoje. 4 mil funcionários. E os funcionários que seguiram trabalhando, por exemplo, nas fábricas, foram quase mais de 20 protocolos diferentes, porque a gente precisava que eles continuassem trabalhando para abastecer, essa era uma das nossas prioridades, mas a segurança deles era a nossa prioridade número 1. Então, 20 protocolos diferentes nas fábricas, mudaram-se os turnos, mudaram-se as formas como a fábrica era até organizada para que a gente pudesse permitir o distanciamento, refeitórios, não tem mais buffet, agora cada um recebe a sua quentinha, vamos chamar assim, é dividido em grupos menores para você poder ter a refeição, máscaras, uma infinidade de coisas. Aumentamos o número de transportes fretados para que as pessoas não pudessem ter menos pessoas por ônibus. Então, um desafio muito grande. Eu digo que eu ganhei um trabalho extra, além de gerenciar um negócio, gerenciar essa crise e um aprendizado enorme, porque passamos a lidar com variáveis que não faziam parte do nosso dia a dia, e variáveis que tocam a vida de pessoas, então Sim. de uma sensibilidade muito maior. Sim, porque a gente, no final, nosso negócio sempre serão pessoas, Com né? certeza. Mas eu acho que agora ele ficou muito mais evidente, né? Porque a prioridade ali, a urgência era salvar vidas, né? Era proteger vidas, né? Com certeza. Me fala como é que você enxerga o cenário econômico agora, a médio e longo prazo, depois dessa pandemia? Eu enxergo uma instabilidade muito grande, porque parte do que está sustentando o nosso consumo, né, o PIB não teve aí um pequeno respiro, são os incentivos que foram dados, importantes, e não se sabe até quando eles vão estar disponíveis. Então, eu acho que vão ser altos e baixos aí nos próximos meses. Verdade, infelizmente, né? É. Bom, com essa diversidade tão radical, não tem como as pessoas continuarem do mesmo jeito, né, Ju? Não. Quais são as oportunidades e desafios que você enxerga que você poderia compartilhar com a gente? O nosso consumidor de bens de consumo, nós entendemos que saúde e limpeza são variáveis que são importantes para eles em qualquer categoria, mesmo que a sua categoria não seja para saúde e limpeza. Busca marcas de confiança, porque nesse momento em que o medo é um sentimento que se estabeleceu, ele vai atrás de coisas que ele conhece, que ele confia, para poder equilibrar as emoções no coração. O brasileiro, ele obviamente está aí com a renda um pouquinho mais apertada, mas ele busca não só o que tem o preço mais baixo, mas aquela equação em que o que está me oferecendo melhor por um preço bom. Então, o desafio das marcas, o desafio das empresas vai ser encontrar esse novo ponto de equilíbrio, porque ele não é o mesmo de antes. Sim, eu acho que as pessoas descobriram também, falando em oportunidades, talentos que elas nem sabiam que tinham, né? Porque são nas crises que são descobertas maiores oportunidades e eu acho que as pessoas se reinventaram. Mesmo nos projetos sociais, a gente estava falando antes de entrar no ar, que até para nós aqui no Instituto Ressoar, a gente não deixou de fazer nada que a gente está acostumado a fazer. O nosso calendário do ano a gente continua seguindo, agora de uma forma diferente, né? Agora, Ju, você é inspiração para muitas mulheres e eu queria que você falasse agora para as mulheres que estão em casa, que às vezes está precisando dessa palavra, né? Eu acho que é uma das missões do nosso quadro, esse recado das nossas convidadas. Eu acho que você podia falar com a mulher que está em casa agora, que está precisando ouvir um incentivo, uma motivação. Às vezes perdeu o emprego, às vezes fechou a empresa, ou muitas coisas mudaram na vida das pessoas, né? Qual a sua mensagem agora para essa pessoa, para essa mulher? Olha, primeira coisa eu diria respire fundo, porque a ansiedade, ela não ajuda a gente em nada. Em segundo lugar, eu diria que há muito potencial dentro de cada um de nós. E muitas vezes nós somos as nossas maiores inimigas. Ou porque queremos fazer um projeto do jeito que um homem fazia, mas nós não somos homens.
ou porque queremos fazer um projeto do jeito que uma colega fazia que não tinha um filho. Ela tem uma vida diferente. Então, descubra você mesma. Descubra o que te motiva, descubra quais são as suas fortalezas e construa o seu plano. Cada uma de nós tem o nosso brilho, tem o nosso potencial e com esforço tem um lugar para brilhar. Eu não tenho a menor dúvida disso. Que bacana, Ju. Poxa, muito legal. Bom, queria que você quisesse falar mais alguma coisa sobre a P&G, que recado que você quer deixar, que novidade que você quer contar mais para os nossos telespectadores. O último recado é de verdade, primeiro um agradecimento aí para os nossos 4.000 funcionários que a gente acabou de anunciar o resultado global da P&G, que inclui o nosso. E a gente só entregou esse resultado graças ao trabalho muito, muito árduo de todos esses funcionários, incluindo os nossos, de casa, da fábrica, da loja. Então, de coração, muito obrigado para eles. E para os brasileiros, que o nosso compromisso com o Brasil é realmente de longo prazo, tem investimento no centro de inovação, nas fábricas e muita inovação. Os meses pela frente não vão ser fáceis? Não vão ser fáceis, mas a gente acredita que a melhor forma de passar por eles é tendo marcas e tendo produtos que ajudem que todos os dias, seja em lavar um cabelo, escovar um dente, lavar uma roupa, a vida de cada um dos brasileiros possa estar um pouquinho melhor. Ah, que bacana, Ju. Eu queria te agradecer, foi uma honra muito grande te receber, você doar esse seu tempo, né, estar aqui com a gente. Se você quiser deixar algum site, algum contato seu ou da P&G, como é que as pessoas... Tem o site da P&G, é muito fácil, e se alguém quiser, tem o Descubra P&G. Inclusive, no Descubra P&G, nós temos um espaço que é a aceleradora digital social da P&G. Que uma das coisas que nós aprendemos durante a pandemia é que a gente pode ajudar, nós doamos 40 milhões em produtos, mas nós recebemos muitos pedidos, muitas ideias que a gente não conseguia ter braços para abarcar. Então, nós criamos uma plataforma onde pessoas, ONGs, outras empresas podem colocar projetos e nós vamos tentar acelerar, não só com dinheiro, às vezes com o próprio trabalho de um funcionário nosso, ou com uma conexão. Nós temos a Câmara Americana já conosco e outras empresas do nosso network. Então, descubra a P&G no nosso site. Se você tem um projeto de impacto social, que pode ser menorzinho, que você precisa de uma ajuda, cadastre ele na nossa aceleradora social da P&G. Ah, Ju, que bacana. Parabéns por mais essa iniciativa. E obrigada pela sua presença. Volte mais vezes, viu? Muito obrigada, viu? Parabéns por todo o trabalho de vocês também. Ah, obrigada. Beijo para vocês. Muito obrigada, Ionice. Que bacana conhecer melhor a história de Juliana. Eu fico aqui, toda orgulhosa de ver a mulherada cada vez mais empoderada e ocupando cargos importantes. Com certeza é mais um show aí de inspiração para todas nós.